Oi, gente. E aí, como vocês estão? Espero que bem. Prontos para a parte 4 da nova agenda humana? Capítulo longo, né? Primeira parte bem longa, mas eu aviso. Vai acabar na parte 5. Então a gente vai ter só mais uma parte só desse grande trecho inicial do livro Homo Deus, uma breve história do amanhã. Aqui está. Mas se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Que a nossa leitura atual é essa que eu acabei de dizer, Homo Deus, uma breve história do amanhã. E a primeira parte fala sobre a nova agenda humana. E aí o autor ele fala, né, que os três objetivos dessa nova agenda humana seria imortalidade, felicidade e divindade. Então a gente já falou nas partes anteriores, né, sobre a imortalidade e a felicidade e hoje nós vamos falar sobre a divindade, né? Ao buscar a felicidade e a imortalidade, na verdade, o ser humano já está buscando a divindade, porque para conseguir, né, eliminar a velhice, né, e o sofrimento, que seriam os contrapontos, né, da imortalidade, da felicidade, a gente precisa ter um controle humano de caráter divino. Então, a gente teria que ter essa capacidade de controlar as nossas emoções, o nosso organismo, a nossa inteligência de várias maneiras. E isso seria elevar o Homo sapiens a Homo Deus, porque até agora a gente tem muitas ferramentas externas que já nos ajudam, mas no futuro a gente pode se fundir a essas ferramentas. Então o autor vai trazer aqui as possibilidades de fazer essa fundição, digamos assim, né? Da gente se fundir a essas ferramentas externas. E aí eu já vou ler os primeiros trechinhos para vocês. A elevação dos humanos à condição de deuses pode seguir qualquer um dentre esses três caminhos: a engenharia biológica, a engenharia cibernética e a engenharia dos seres não orgânicos. Então, lá no livro Sapiens, e eu já até trouxe para vocês que todo o vídeo que eu fiz até agora do Homo Deus, sempre eu falo da nossa leitura anterior, que foi feita, na verdade não é a imediatamente anterior, eu li o Me Poupe, mas antes da leitura do Me Poupe eu li o Sapiens, uma breve história da humanidade, que é do mesmo autor, o Yuval Noah Harari. Então ele fez primeiro esse livro contando sobre a história e depois ele fez esse livro, Homo Deus, uma breve história do amanhã, dizendo de possibilidades do futuro do Homo sapiens. Então lá tem um capítulo que chama O Fim do Homo Sapiens. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você que ainda não acompanhou a leitura do Homo Sapiens, ou se você quiser, faça primeiro, né? Assista os vídeos do Homo Sapiens e depois volta aqui para assistir os vídeos do Homo Deus. Aí você vai estar mais inteirado do que o autor está trazendo, do que ele comenta, né? Ele faz mesmo, tem um link entre o que ele já falou no Sapiens com o que ele está trazendo aqui no Homo Deus. Então, lá ele já fala sobre isso, sobre essas três formas, né? A engenharia biológica, a engenharia cibernética e a engenharia dos seres não orgânicos. Bioengenheiros vão pegar o velho corpo dos sapiens e reescrever intencionalmente o seu código genético, reconectar seus circuitos cerebrais, alterar seu equilíbrio bioquímico e até mesmo provocar o crescimento de novos membros. Então, dentro da engenharia biológica seria o quê? Manipular os nossos genes, o nosso DNA, de forma que a gente se aprimorasse, não tivesse mais problemas, né, de saúde, alguma coisa nesse sentido. A engenharia cibernética, aí continuando, tá, gente? São vários trechinhos. A engenharia cibernética dará um passo a mais ao fundir o corpo orgânico com dispositivos não orgânicos, como mãos biônicas, olhos artificiais, milhões de nanorobôs que navegarão na corrente sanguínea com o propósito de diagnosticar doenças e corrigir danos. Um ciborgue poderia dispor de capacidades muito além
daquelas comuns a qualquer corpo orgânico. Então, a engenharia cibernética seria essa, né? Então, eu quero aprimorar as minhas mãos, eu vou utilizar mãos biônicas. Eu quero aprimorar os meus olhos, vou usar olhos biônicos. E aí ele fala que isso nos traria uma capacidade até de agir em lugares diferentes. Por exemplo, uma médica aqui no Brasil poderia operar uma pessoa nos Estados Unidos, na África, no Japão, em qualquer lugar do mundo, através dessa engenharia cibernética, né? Então, só ela comandando, ela conseguiria fazer isso. Já é possível, já existe, tá, gente? Vocês podem pesquisar sobre isso. Já é possível fazer essas cirurgias à distância. Ainda não é comum, tá, gente? É raro, mas já é possível. E a abordagem mais ousada, né, que ele vai trazer aqui, o terceiro trechinho que eu vou falar para vocês agora, uma abordagem mais ousada dispensa totalmente as partes orgânicas, com a expectativa de dominar a engenharia dos seres completamente não orgânicos. Redes neurais serão substituídas por softwares inteligentes que poderiam surfar em mundos virtuais e não virtuais, livres da limitação da química orgânica. Depois de 4 bilhões de anos perambulando no reino dos compostos orgânicos, a vida eclodirá na vastidão do reino inorgânico e assumirá formas que não podemos vislumbrar, mesmo em nossos sonhos mais loucos. Afinal, esses sonhos ainda são produto da química orgânica. Então, ele fala que se a gente atingir esse ponto, né, de vida inorgânica, não dá para a gente imaginar ou mesmo querer dizer como será, porque a nossa química ainda é orgânica. Então, a gente vai chegar num nível que a gente não vai conseguir compreender, né? Ele vai falar sobre isso. Então, eu vou ler esse trecho que ele fala exatamente isso. Não sabemos para onde esses caminhos podem nos levar, nem que aparência terão nossos descendentes divinoides. Predizer o futuro nunca foi fácil, e biotecnologias avançadas podem dificultar essa empreitada. Por mais difícil que seja prever o impacto de novas tecnologias em campos como transporte, comunicação e energia, tecnologias para o aprimoramento de seres humanos representam um tipo de desafio totalmente distinto. Como podem ser usadas para transformar mentes e desejos humanos? Pessoas que têm mentes e desejos atuais não podem, por definição, compreender essas implicações. Olha que coisa complexa, né? Então ele fala que a gente pode chegar no nível, né, de modificação, mas que a nossa mente atual não pode compreender ainda. Então, como que a gente vai, né, evoluir a tal ponto que não dá para explicar que ponto é esse? É muito complexo isso, né? E aí ele fala, né, que a gente sempre mudou, né, tecnologicamente a gente evoluiu, mas a gente nunca deixou de ser humano, né? A nossa humanidade em si mesma nunca se alterou. Então, por isso que ainda hoje, quando a gente lê ou a Bíblia Sagrada, ou os textos, né, gregos lá, filosóficos de 2.500 anos atrás, pouco mais de 2.000 anos, a gente ainda compreende e se vê nesses textos, porque a gente não deixou a nossa parte humana. Mas se a gente continuar evoluindo da forma que está evoluindo, a gente vai deixar, né? A gente vai deixar de ser o Homo sapiens, ele prevê o Homo Deus, mas pode ser Homo qualquer outra coisa, né, gente? Nesse sentido. A gente pode evoluir para uma coisa ainda nem imaginada. E aí eu leio para vocês mais um trechinho. Mesmo que os detalhes sejam obscuros, podem ter uma noção correta da direção geral da história. Podemos ter uma noção correta da direção geral da história. No século XXI, o terceiro grande projeto da humanidade será adquirir poderes divinos de criação e destruição e elevar o Homo sapiens à condição de Homo Deus. Esse terceiro projeto, obviamente, engloba os dois primeiros e é por ele alimentado. Lembra que eu já falei bem no início, né? Então, se a gente atingir a imortalidade e a felicidade, automaticamente a gente atinge a divindade.
Queremos ter a capacidade de fazer a reengenharia do nosso corpo e mente, acima de tudo, escapar à velhice, à morte e à infelicidade. Mais uma vez dispondo disso, o que mais poderíamos fazer com tal capacidade? Assim bem, podemos pensar que a nova agenda humana, na realidade, consiste em um só projeto com muitos ramos: alcançar a divindade. Então, né, o autor aqui nesse momento ele resume o projeto a apenas um: alcançar a divindade. Mas será, né, que essa divindade aí seria tão boa assim, né? E aí ele fala, né, ele faz um alerta que o autor, quando ele fala de alcançar essa divindade, ele não está pensando nesse Deus único que a gente conhece, o Deus bíblico, onipresente, onisciente, e onipotente. Ele fala sobre os deuses que existem nas histórias, né? Os deuses gregos, os devas do hinduísmo, os orixás africanos, que eram deuses que tinham características específicas. Então ele acredita que a gente pode aprimorar dessa forma, de controlar algumas coisas. Então vou ler aqui mais um trechinho para vocês. No decorrer da história, acreditou-se que a maioria dos deuses não era onipotente, mas possuía supercapacidades específicas, tais como a de projetar e criar seres vivos, transformar o próprio corpo, controlar o meio ambiente e o clima, ler mentes e se comunicar à distância, movimentar-se a velocidades muito altas e, obviamente, escapar da morte e viver infinitamente. Os seres humanos estão tratando de adquirir todas essas capacidades e outras mais. E aqui, por exemplo, né, quando ele fala comunicar-se à distância, hoje a gente já consegue comunicar-se à distância. Movimentar-se em altas velocidades, a gente também consegue isso. Não por meio do nosso corpo, mas por meio das ferramentas externas, como eu disse também lá no começo, né, das tecnologias. Então, por meio de um telefone celular, por meio de um avião, a gente se desloca rapidamente ou a gente se comunica à distância. E é isso que ele quer dizer, né? Por exemplo, controlar a natureza, né? Antes, os seres humanos tinham muito medo de secas, né? De você perder toda a lavoura. Hoje a gente já tem um controle maior dessa natureza, né? A gente consegue irrigar artificialmente, a gente consegue iluminar artificialmente as plantas ou deixá-las no escuro. Quando eu visitei Olambra, né? Que é a cidade das flores, não sei se vocês conhecem, porque eu não sei de onde vocês podem estar assistindo esse vídeo. Olambra é uma cidade daqui de São Paulo, né, do Brasil, e ela é conhecida como Cidade das Flores. E quando eu fiz esse passeio, eles têm estufas, né? Então tem lá a lona preta que cobre as flores em determinado momento do dia, ou aquela iluminação artificial também, se o dia tiver mais escuro e tal, e eles iluminam as plantas artificialmente. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, a gente já adquiriu um certo controle sobre a natureza. E aí eu vou ler para vocês mais um trechinho e a gente já está caminhando para o final desse vídeo, que não vou, desculpa gente, não vou me alongar muito nessa questão da divindade, nem o autor se alonga aqui, é um trecho também bastante curto. E aí no próximo vídeo, que será a parte 5, a gente finaliza essa parte 1 da nova agenda humana. E eu confesso para vocês que eu terminei de fazer a leitura total dessa primeira parte e eu achei bastante assim impressionante, porque o autor ele traz para a gente essas probabilidades futuras para a gente já começar a refletir sobre isso. A gente não sabe se vai chegar a esse ponto ou se vai até ultrapassar esses pontos que ele traz aqui. Mas como que a gente vai fazer isso, né? Como que nós vamos agir sobre isso? Se hoje mesmo, da forma que as coisas estão evoluindo, a gente não consegue acompanhar, não conseguiria compreender esse Homo sapiens se tornando Homo Deus. Então, vou ler aqui o último trechinho para vocês. Não é preciso entrar em pânico, contudo, pelo menos não imediatamente. A elevação do Homo sapiens a um nível superior será um processo histórico gradual. Será mais
um processo histórico gradual do que um apocalipse hollywoodiano. O Homo sapiens não vai ser exterminado por um levante de robôs. É mais provável que sua atualização ocorra passo a passo, fundindo-se no processo com robôs e computadores, até que nossos descendentes olhem para trás e se deem conta de que não são mais o tipo de animal que escreveu a Bíblia, que construiu a Grande Muralha da China e que riu das graças de Charlie Chaplin. Isso não vai acontecer em um dia nem um ano. Na verdade, já está acontecendo neste momento, como resultado de inúmeras ações cotidianas. Todos os dias, todo dia, milhões de pessoas decidem dar ao seu smartphone um pouco mais de controle sobre suas vidas, ou experimentam uma droga antidepressiva nova e mais eficaz. Na busca de saúde, felicidade e poder, os humanos modificarão primeiro uma de suas características, depois outra e outra, até não serem mais humanos. É isso, gente. É esse trecho que ele deixa aqui para nós. Então a gente fala, né? A gente crê, né, que não está sendo modificado, mas a gente já está sendo modificado há bastante tempo, né? E principalmente aí quando ele fala que a questão dos smartphones, o quanto da sua vida já é controlada pelo smartphone, né? A gente tem medo, né, de implantarem um chip dentro da gente, quando na verdade a gente já anda com o chip acoplado aqui nas nossas mãos, né? As redes sociais, os nossos dados já são controlados há muito tempo. Então as pessoas já sabem das nossas preferências, das coisas que a gente mais gosta há muito tempo. Então, se você acha que você está isento disso e você está assistindo esse vídeo por meio de um smartphone, então você não está isento, né? Bom, deixo vocês aí com essas reflexões, né? Pensem bem, mas não precisa entrar em pânico, porque essa mudança vai ser gradual e não há quem garanta que nós estejamos aqui quando isso ocorrer, né? Porque pode levar bastante tempo e ainda a gente não conseguiu evoluir a imortalidade. Então, pode ser que não, mas como é que eu posso dizer? As nossas decisões de hoje vão refletir no futuro, né? Então, as nossas escolhas, as escolhas que a gente está fazendo agora, é que podem, né, modificar ou alterar o nosso futuro. Então, é importante ele trazer essas discussões agora, porque existem muitas questões de dilemas éticos, né? Então, até que ponto a gente pode se alterar geneticamente? Até que ponto eu posso adquirir ferramentas cibernéticas no meu corpo? Até que ponto, né, um ser inorgânico pode se acoplar a mim? Então, por essas questões que o autor traz, né, essa reflexão para a gente. Espero que vocês reflitam também. Um beijo e até a semana que vem.